Que Deus abençoe sua vida aqui nessa madrugada. É o segundo vídeo onde estamos falando sobre cultos inaceitáveis. Uma mensagem que Deus tem colocado ao meu coração. Estou aqui no momento do meu devocional, na madrugada. E é tremendo. Eu creio que Deus também vai ministrar o seu coração por meio deste vídeo, por meio dessa fala, por meio desta mensagem. No último vídeo falamos que Deus não cultua ninguém e que existem até frases que deveríamos ressignificar, com frases como Deus me dá um culto abençoado. Não, Deus não dá culto a ninguém. Somos nós que devemos dar cultos a Deus. Ou também perguntamos uns aos outros, é claro, nem sempre essas frases estão carregadas de uma má intenção, não é isso? Mas temos que ter cuidado. Às vezes perguntando, e aí, como é que foi o culto? Nós devemos perguntar isso para Deus. O Senhor recebeu o meu culto? Como foi o culto? Enfim, existem cultos que Deus aceita e existem cultos que Deus não aceita. É o exemplo lá de Caim e de Abel. Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. É claro que existem muitos exemplos na Bíblia onde se fala de cultos inaceitáveis. E hoje eu quero me basear aqui no livro de Amós, no capítulo 4, versículo 4, bem rapidinho aqui com você. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. O profeta Amós, cujo significado do seu nome é aquele que carrega, e esse nome faz jus ao seu chamado, porque Amós carregou a árdua e dificultosa tarefa de mais uma vez profetizar a nação rebelde de Israel, ao lado norte, aquela parte onde os seus líderes e o povo haviam mantido coisas que desagradavam a Deus, como as idolatrias e as injustiças para com os menos favorecidos. O livro de Amós é tremendo, fala-se muito das injustiças sociais, onde ricos estavam prevalecendo contra pobres e até os recursos daqueles menos favorecidos eram usados para ostentações. Amós, por exemplo, ele fala ali das vacas de Bazã. No próprio capítulo 4, eram mulheres que ostentavam com o dinheiro da injustiça para com os menos favorecidos da nação. E Deus mandou o profeta Amós lá, tirou o profeta Amós lá do sul, do meio dos bois, e vai profetizar lá para aquele povo, seguindo o mesmo caminho do profeta Elias, o mesmo caminho do profeta Eliseu, para pregar ali na terra de Israel, a rebelde Israel. E no capítulo 4, versículo 4, vinde a Betel. O que significa Betel? Betel significa casa de Deus. E transgredir a Gilgal. Gilgal, o nome Gilgal ali na palavra hebraica é roda, é ajuntamento. E multiplicai as transgressões, a cada manhã trazer os vossos sacrifícios, os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e ofereceis o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais ao filho de Israel do Senhor Deus. Ou seja, esse culto aqui, ele tinha uma placa de casa de Deus, ele tinha roda, ele tinha ajuntamento de pessoas, ele tinha sacrifícios, ele tinha dízimos, ele tinha sacrifício de louvores, era instruído, eles eram motivados a trazer ofertas voluntárias, mas a essência, por trás daquele culto não estava o princípio da honra a Deus, o princípio de se colocar a Deus em primeiro lugar, o princípio de honrar a Deus por meio da obediência. A essência daquele culto, o versículo de número 5 vai dizer muito bem, isso aqui me mexe comigo, porque disso gostais. Qual era a motivação do culto? Apesar de ter placa com o nome Casa de Deus, Betel, apesar de ter um ajuntamento de pessoas, apesar de ter oferta, apesar de ter sacrifício, apesar de ter louvores, apesar de ter tudo isso, qual era a essência, o que estava por trás? Disso vocês gostam, eles gostavam. O culto para eles não era mais um culto para honrar a Deus. O culto para eles se transformou numa espécie de evento
um evento social para juntar pessoas, porque eles gostavam daquilo, virou uma festa para eles. O culto se transformou em algo que eles faziam para promover outras pessoas, para promover políticos, para promover homens, mesmo que suas vidas estivessem incorretas perante a Deus. Então é uma espécie de culto inaceitável. Há muitos cultos que Deus não aceita por causa disso aí. As pessoas estão fazendo porque gostam, porque é bonito, porque é bom estar no meio de pessoas, porque é bom você ali apregoar ofertas voluntárias, porque é bom ter música. E no livro do Amor você vai ver outros textos que vai falar melhor sobre, não vai falar com mais detalhes ainda sobre essa questão desse culto inaceitável aqui, mas deixa eu te falar, não adianta ter nome de casa de Deus, não adianta ter ajuntamento de pessoas, não adianta trazer dízimo, pode ser de 3 em 3 dias. Qual é um líder hoje que não gostaria de um culto como esse aqui? Mas Deus estava falando que ele não estava aceitando, e um dos motivos é que eles gostavam daquilo. Para de fazer festa com o nome de Deus quando Deus não está aceitando. Para de fazer ajuntamentos com o nome de Deus quando Deus não está aceitando. O culto inaceitável é culto que satisfaz o gosto dos homens, o gosto das pessoas. Nossas festividades devem ser feitas para honrar a Deus. Nossas festas, nossas solenidades, nossos ajuntamentos devem ser feitos para honrar a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar. Ele deve ser o primeiro da festa. Ele deve ser o mais honrado da festa. As coisas que devem ser feitas, até mesmo as escolhas, não devem ser feitas por nossos critérios, mas sim por aquilo que Deus ele gosta, por aquilo que Deus ele aceita. Aleluia! Não é o nosso gosto que deve nortear os cultos, que deve motivar os cultos, mas sim a honra e o princípio de se colocar a Deus em primeiro lugar. Cuidado com esses eventos que ficam fazendo para outras pessoas. Cuidado com esses cultos que fazem para elas mesmas. Elas mesmas. Deus deve ser o primeiro lugar. Deus deve estar acima. Deus deve ser honrado. Temos que fazer as coisas para Deus. E aqueles que honram a Deus, como disse Samuel, Deus também vai honrar de forma tremenda. Esse é o segundo vídeo. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar para alguém aí se fez sentido para você. Tá? Vamos ressignificar esse negócio do culto. Ressignifica essa tua mentalidade de entender que Deus está ali para te servir. Não, Deus está ali para ser servido, para ser adorado. As demais coisas, elas acontecerão à medida com que nós venhamos honrar a Deus em primeiro lugar.